Olá, meninos, aqui é a tia Silene. Eu vou fazer a correção, né, da atividade que eu passei no formulário, tá bom? Então, eu abri aqui, ó, o formulário aqui no celular da minha filha, pra gente ir acompanhando as questões. Aí, a primeira questão diz assim, ó. Ao caçar um guepardo ele é tipo uma onça, certo? Um guepardo partindo do repouso atinge uma velocidade de 72 quilômetros por hora em 2 segundos. Qual a sua aceleração nesse intervalo de tempo? Então, ele quer a aceleração. O que é que eu tenho que observar primeiro? Eu observo aqui que a velocidade está em quilômetro por hora e o tempo está em segundo. Isso aqui as unidades têm que estar na mesma unidade de medida. Se aqui está em quilômetro por hora, aqui tem que estar em segundo, eu vou ter que transformar quilômetro por hora para metros por segundo. Então, vamos lá para cá. Aí, vocês estão lembrados na aula como é que se transforma? Quilômetro por hora, para transformar por metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Quando é ao contrário, metros por segundo para quilômetro por hora, eu faço a multiplicação por 3,6, né? Então, foi que ele me deu, ó. Ele disse que o guepardo partiu do repouso. Então, se está no repouso, ele estava parado. Então, a sua velocidade inicial é zero e o tempo inicial também vai ser zero. Aí, ele me deu a velocidade que ele fez, foi 70 km por hora, que eu tenho que transformar por metro por segundo, porque aqui está em hora e aqui está em segundo. E o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. E o tempo que ele me deu foi 2 segundos. Então, transformando 72 km por hora em metros por segundo, eu vou multiplicar, não, vou dividir por 3,6, né? Que tá aqui, ó, 72 km por hora dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Se você fazer essa continha de divisão, você vai achar 20. Agora, eu vou pegar isso aqui, que vai ser a minha velocidade, né? Que eu transformei, eu vou jogar na fórmula. Então, jogando na fórmula, aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Vocês estão lembrados que em física o delta significa variação? Então, aqui houve uma variação da velocidade, né? Ó, ele estava no repouso. Estava 0 e foi para 72. O tempo também, como ele estava no repouso, era 0 e foi para 2 segundos. Então, houve uma variação aí. Então, como é a formulazinha? Velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, substituindo o que ele me deu. Qual foi a velocidade final que ele fez? 72 km por hora. Que eu transformei para metro por segundo, eu achei 20 metros por segundo. Então, velocidade final, 20. Velocidade inicial, 0. 0 porque ele partiu do repouso. Tempo final, 2. E o tempo inicial, 0, porque ele partiu do repouso. Ok? Aí, fazendo aqui, 0 com 0 não é nada, né? Então, sobra o quê? Sobra a aceleração igual a 20 sobre 2, que dá 10 metros por segundo. Se você olhar aqui, ó, a alternativa é a B. Então, alternativa B. Tudo bem? Se nem eu confundo aqui aceleração com velocidade, porque são parecidos. Aqui na velocidade, ó, você vê que é metros por segundo, e aqui é metro por segundo ao quadrado. A única diferença da velocidade para a aceleração é porque o tempo é ao quadrado. Por que, Silene? Porque se você colocar aqui, ó, aqui você vai dividir só os números, mas se você for trabalhar com as letrinhas, você vê que tem 2 S. Então, por isso que o S é ao quadrado, ok? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz assim, ó. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora. Quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e para em 4 segundos. A aceleração imprimida ao trem pelos freios foi. Então, aqui não houve uma aceleração, houve uma desaceleração, porque o trem estava parando, ele não freou. Então, eu quero saber qual foi essa desaceleração. Então, aqui ele me deu a velocidade em km por hora e o tempo em 4 segundos. Eu observei que aqui está em hora e aqui está em segundo. Então, eu tenho que transformar o tempo para a mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar isso aqui, ó. 72 km por hora em metros por segundo. Que eu já fiz lá em cima, ó. O que eu já fiz lá em cima, eu achei 20. Então, eu vou substituir os 72 km pelos 20 que eu encontrei lá na outra questão. A aceleração igual a V sobre T. Você lembra por que aqui não teve o ΔV nem o ΔT? Porque aqui não houve variação, né? Ele não deu variação. Ele só me deu que a velocidade era S e o tempo era S. Então, não houve variação. Então, não tem necessidade de eu colocar, certo? O delta
O delta significa variação. Estão lembrados? Então, como aqui não houve, então a gente não coloca. Então, quem é a velocidade? Era 72 km por hora, que eu transformei em metros por segundo, que deu 20. Então, 20. E o tempo que ele me deu? 4. Dividindo 20 por 4, dá 5 metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Então, houve uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a alternativa? Alternativa C, ok? Então, aqui a alternativa é a C. Vamos para a próxima. Aqui a formulazinha, né, da aceleração escalar. Você lembra por que tem esse nome, escalar? Escalar quer dizer que ele só quer o valor numérico, só o número. Ele não quer saber se o trem andou para frente, andou para trás, se ele foi, se ele voltou. Ele só quer o número, só o valor numérico. Só esse númerozinho aqui, ó, 5 e acabou. Por isso que se chama escalar, porque tem a aceleração escalar média, que é só o valor numérico, e a aceleração vetorial, que eles querem saber se o trem acelerou, se desacelerou, se o movimento é retardado, se é retógrafo, essas coisas. Então, por enquanto, aqui nós estamos estudando só a escalar, que é só usar a formulazinha para a gente achar um valor numérico, ok? Tudo bem? Formulazinha, agora vamos para frente. A próxima questão diz assim: um veículo é submetido a teste de desempenho em um autódromo. No instante T1, ele fez em 12 segundos sua velocidade escalar, que é V1, igual a 15 metros por segundo. E no instante T2, 20 segundos, que a sua velocidade era 55 metros por segundo. Qual a aceleração escalar do veículo no referido intervalo de tempo? Você vê aqui, ó, que ele teve uma variação tanto no tempo como na velocidade, não é isso? Então, vamos para cá. Ó, ele me deu aqui, ó, o tempo 1, que foi 2 segundos, e a velocidade 1 foi em 15. Aí ele, né, de 15 metros por segundo, a sua velocidade aumentou. Aumentou de 15 para 55. Então, houve uma variação. Então, aqui também houve uma variação no tempo, ó, de 12 segundos para 20 segundos. Então, aqui ele quer a aceleração. Usando a formulazinha, aí o delta aparece aqui, porque houve variação, tanto no tempo como na velocidade, não é isso? Então, delta F, velocidade final menos a velocidade inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Substituindo o tempo que ele me deu, velocidade final, 55. Velocidade inicial, 15. Tempo final, 20. Tempo inicial, 12. Resolvendo 55 menos 15, 40. E 20 menos 12, 8. Dividindo isso aqui, dá sim, a aceleração foi de 5 metros por segundo. Ou seja, ele estava em 2 segundos. Quando ele olhou no tempo, que foi para 20 segundos, nesse intervalo de tempo aqui, o carro acelerou 5 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, ele foi acelerando 5 metros por segundo. No segundo 13, 5 metros por segundo. A mais em cima do 12. Então, ficou 17. E assim vai, ok? Vamos para a próxima. Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 108 km por hora, num dado instante, o motorista percebe o sinal vermelho à frente e pisa no freio até parar. Ao fim de 5 segundos, determine a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo. Ou seja, o motorista estava com essa velocidade, viu o sinal vermelho, o semáforo, então ele teve que parar. Então ele pisou no freio, então houve uma desaceleração. Como aqui não importa para nós a aceleração, isso é vetorial, e sim é escalar, ele só quer o valor numérico de qual foi essa aceleração que ele teve quando ele pisou no freio, que o carro começou a parar, ele quer saber qual foi essa aceleração. Então, vamos lá. A velocidade que ele me deu foi 108 km por hora que o carro estava, né? Então, quando ele viu o semáforo, ele pisou no freio, aí depois de 5 segundos ele parou. Ele quer saber qual é a aceleração. Olha, eu observei que aqui está em hora e aqui está em segundo. Então, eu tenho que transformar a velocidade para metros por segundo, né? Então, aqui, como eu tenho que transformar, eu tenho que fazer o quê? Ó? Tenho que dividir por 3,6. Então, 108 dividido por 3,6, se eu fizer essa continha de divisão, eu vou achar 30. Então, aqui a minha velocidade agora vai ser 30 metros por segundo. Deixa eu colocar aqui, 30. Substituindo na fórmula, aceleração igual a V sobre T.
Ó, aqui novamente eu não vou colocar o delta, porque aqui não houve variação, né? Então, a velocidade era 108, né? Transformei para metros por segundo, achei 30, ok? O tempo que ele me deu, 5. Fazendo essa divisãozinha, aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Qual é a alternativa? Alternativa A. Tudo bem? Então, aqui a alternativa A. Vamos para a próxima. Um carro executa um movimento acelerado de modo que sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir do repouso. Se ele partiu do repouso, o carro estava parado, né? Aí ele entrou em movimento. Em um intervalo de tempo de 5 segundos. Assinala a alternativa que indica corretamente a aceleração desenvolvida por ele. Ou seja, o carro estava parado, né? Aí 5 segundos depois, ele estava com essa velocidade aqui. Ele quer saber qual foi a aceleração desenvolvida pelo carro. Então, vamos lá. Como ele partiu do repouso, eu sei que a velocidade inicial é 0 e que o tempo inicial também é 0, porque ele estava parado, não é isso? E a velocidade final é 30 metros por segundo e o tempo final 5 segundos. Eu observo que aqui, ó, está na mesma unidade de medida, então não precisa fazer nenhuma transformação. Aí, vamos lá. Colocando na fórmula. Aceleração igual a ΔV sobre ΔT, né? ΔV, velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial, substituindo aqui na fórmula, 30 menos 0 dá 30, 5 menos 0 dá 5, fazendo essa divisãozinha, 6 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida, viu? Estou à disposição, me pergunte. Eu estou colocando o mais fácil que eu posso para vocês tentar entender, viu? Porque a gente está passando por uma situação... tá todo mundo em casa, então não adianta eu passar coisa difícil, tem que passar coisinha fácil, que dê maneira para vocês entenderem. Então, você aprendendo a usar essa formulazinha aqui para mim, eu já fico feliz. Então, o meu objetivo é você aprender a utilizar essa formulazinha aqui, tá bom? Beijos e muita saudade de vocês.